Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Senhor Jesus, a gente vai ler, nessas próximas semanas. Nós estamos na primeira semana, e nessa primeira semana a gente vai ler o primeiro capítulo, o conteúdo central da Bíblia, e uma parte do segundo capítulo, a justificação pela fé. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor Jesus, nos dê revelação para a gente continuar desfrutando toda essa palavra, Senhor Jesus, e diante do Senhor, e receber vida dele. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos ler da página 14, o subtítulo, a relação saudável entre a igreja e a obra, até a página 19, o final do subtítulo, a Epístola de Paulo a Filemão, amor ágape, o último estágio do crescimento de vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe nessa leitura. Agora vamos fazer a leitura bíblica, o ler com oração. 1 João capítulo 4, versículo 8. Ó Senhor Jesus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos pro livro, Senhor Jesus, subtítulo, a relação saudável entre a igreja e a obra. Ó Senhor Jesus, dependendo do Senhor, permitirá concluirmos de forma brilhante nossa carreira, pois andaremos com Deus e dele tiraremos nosso suprimento de vida. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nosso andar no viver diário tem de ser no Espírito, visando a edificação da igreja. O Senhor concedeu dons aos homens e designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação da igreja. A obra e a igreja são inseparáveis. Os homens dons não edificam a igreja diretamente, mas aperfeiçoam os irmãos para andar em Cristo e assim executar a obra de edificação do corpo de Cristo. A obra precisa da igreja e a igreja precisa da obra de edificação. Ó Senhor Jesus, para obter materiais para a edificação do corpo de Cristo, nós pregamos o Evangelho, salvando as pessoas e introduzindo-as no viver da igreja. Os irmãos líderes têm a preocupação de envolver o maior número possível de irmãos na obra de Deus. O irmão Dong Yulan, um servo de Deus proativo, visionário e com muito encargo de trazer o Senhor de volta, foi muito usado para transmitir diversos encargos da parte de Deus, a fim de dinamizar a pregação do Evangelho. Entre esses encargos destacamos a criação da editora Árvore da Vida em 1975, com o intuito de produzir livros saudáveis, fundamentados na pura palavra de Deus. Em seguida, surgiu o jornal Árvore da Vida, em 1989, com o objetivo de levar a palavra atual, a presente verdade, a todos os filhos de Deus. Em 1991, veio o encargo do Expo Livro, em que irmãos comportores deixam suas casas e saem com um veículo adaptado para expor os livros saudáveis de cidade em cidade. Depois, em 1992, surgiram as cooperativas de comportores, responsáveis pelo aperfeiçoamento do maior número possível de irmãos para servirem como comportores nas diversas regiões do Brasil e assim alcançarem mais cidades por meio da palavra impressa. Em 1998, surgiu o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, CEAP. E em 2009, o Senhor nos deu o Bucafé, cujo objetivo é alcançar as pessoas e apacentar os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, com a bênção do Senhor, esses encargos estão sendo levados adiante. Muitos irmãos, mesmo sem entender o que estão fazendo, creem e prosseguem. Com isso, o testemunho da unidade da igreja tem crescido de cidade em cidade, com acréscimo de inúmeros irmãos. Com essas ferramentas, a vida da igreja se torna ainda mais dinâmica e todos os santos são encorajados a permanecer no amor de Deus.
Não basta obter profundo conhecimento da palavra, mas precisamos praticá-la, permanecendo no caminho que o Senhor tem mostrado, no primeiro amor. Ó Senhor Jesus! Além das ferramentas citadas acima, hoje temos o Instituto Vida para Todos, que potencializou ainda mais a divulgação da palavra em vários idiomas, alcançando toda a terra. A comportagem foi revitalizada e se tornou dinâmica. Os comportores dinâmicos têm orado com as pessoas e colocado livros espirituais nas mãos delas. Foi criada também uma frente de batalha chamada Avança Jovem, isto é, jovens cuidando de jovens, pregando o Evangelho e apacentando outros jovens mais intensamente, de maneira viva. Os irmãos de todas as igrejas têm praticado o Posso Orar por Você? Muitas pessoas têm recebido orações e estão tendo as vidas mudadas. Recentemente, o Expo Livro foi revitalizado, agora com o tema Paixão pela Leitura, e está percorrendo as cidades, levando vida para todos. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: Profunda comunhão com Deus. Permanecer no caminho do Senhor é andar na verdade, na graça, no amor e na luz. Deus é amor e Deus é luz. Sua luz se apresenta a nós como verdade. O amor, que é a natureza de Deus, chega a nós como graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em Jesus andamos na graça, na verdade, no amor e na luz. Ou seja, andamos em Deus. Para praticar esse andar, necessitamos intensificar nossa comunhão vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Ó Senhor Jesus! Devemos aprofundar nossa comunhão com Deus, de modo a não apenas conhecê-lo como Salvador, mas também desfrutá-lo como Pai. Não basta conhecer a Deus como ser supremo, é preciso conhecê-lo intimamente, achegar-se a Ele como Pai, tal qual o filho pródigo quando caiu em si e decidiu voltar aos braços do Pai. Quando voltamos o coração ao Senhor, ao menor sinal de arrependimento, Ele corre ao nosso encontro, nos abraça e nos beija. Temos livre acesso ao Pai. Se nos aproximarmos dEle, teremos intimidade com Ele e seremos enchidos com seu amor para viver a vida da igreja, amando todos os irmãos. Nosso relacionamento horizontal, familiar, com os irmãos e com as demais pessoas será regido pelo amor divino. Ó Senhor Jesus! Na intimidade com o Pai, desfrutaremos de sua natureza, que é amor e luz. Amaremos as pessoas e levaremos a luz do Senhor a elas. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Nosso papel é influenciar a humanidade, dando sabor divino à vida das pessoas, brilhando sobre elas como luzeiros e sendo referência para aqueles que estão perdidos. Não somos do mundo, por isso não podemos participar das coisas do mundo, nem ser influenciados por elas. Pelo contrário, o Senhor nos colocou no mundo, nos santificou e nos deu sua palavra, para influenciarmos as pessoas a buscá-lo e a viver a vida da igreja. Ó Senhor Jesus! Ao pregar o Evangelho do Reino dessa maneira e dar testemunho às nações, a igreja será edificada e o Senhor, quando voltar, porá fim à presente era e estabelecerá seu reino de justiça. O Senhor está aguardando o amadurecimento da igreja. Para amadurecer, necessitamos andar no Espírito e nos encher de amor. No versículo 12, vemos que no tempo do fim, o amor se esfriará de quase todos, mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos sendo enchidos do amor proveniente do Pai, para salvar as pessoas e ajudá-las a crescerem em vida. Podemos introduzir essas pessoas nos grupos familiares de cuidado e multiplicação, GFCM, onde podem desfrutar do viver da igreja e aprender a servir a Deus. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: A eficácia da redenção de Cristo cancelou o escrito de dívida. Ó Senhor Jesus! Dando continuidade ao nosso desfrute da Epístola aos Colossenses, a primeira coisa porque precisamos ter apreço na igreja é a redenção de Cristo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não ouçamos as filosofias modernas, agnósticas e céticas, que tentam anular a obra de Cristo. Boas obras ou meditação não anulam pecados. Somente por meio do sangue de Cristo, derramado na cruz por nós, é que recebemos perdão. Basta confessarmos os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus tem eficácia eterna. Ó Senhor Jesus! Quando alguém deixa de pagar uma dívida, o credor se dirige ao cartório e apresenta a nota promissória para protesto, e fica registrado que aquela pessoa possui uma dívida. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar, lavou-nos com seu sangue e cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Essa dívida, que nos era prejudicial e constava de ordenanças, foi removida e encravada na cruz. Não há mais registro algum de dívida, nem paira acusação sobre nós. Quando os principados e potestades olham para nós, veem o sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: a Epístola de Paulo a Filemão, amor ágape, o último estágio do crescimento de vida. Ó Senhor Jesus! O cuidado da igreja pelo apóstolo Paulo expressa o profundo amor entre os irmãos. A Epístola a Filemão apresenta o amor ágape, que é o caminho para alcançarmos o último estágio de nosso crescimento de vida. O amor é também o alicerce para o aperfeiçoamento dos irmãos, com vistas à edificação da igreja. Estejamos arraigados e alicerçados em amor. O alicerce refere-se à edificação e a raiz relaciona-se ao crescimento de vida. Somos lavoura e edifício de Deus. À medida que a vida divina cresce em nós nos tornamos o edifício de Deus, sua habitação. Ó Senhor Jesus! Um dia, o edifício de Deus será concluído e não haverá materiais espalhados pelo terreno, pois todos estarão no devido lugar. A edificação se dá por meio do encabeçamento de Cristo. Na consumação desta era, Ele encabeçará todas as coisas do universo. Todavia, para nós, isso já é realidade, pois o encabeçamento de Cristo começa pela igreja. Nosso viver, nosso relacionamento com os irmãos e com as demais pessoas devem estar debaixo desse encabeçamento, assim como tudo o que fizermos. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Pedro descreveu em sua epístola o processo de crescimento da vida divina em nós, que se inicia com a fé. Assim, devemos associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, isto é, o amor fraternal. Contudo, há outro patamar a ser alcançado, que é o amor ágape. Esse amor é manifestado na igreja. Quanto mais crescemos na vida divina, mais manifestamos o amor ágape, pois Deus é amor. Para que nada atrapalhe o nosso crescimento, devemos perdoar-nos uns aos outros. O Senhor perdoou nossa dívida, perdoemos também nossos conservos. Que não haja soberba, altivez ou conflito no relacionamento com os irmãos, pois somos membros uns dos outros. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Todos nós estamos na igreja, né? Todos nós que cremos no Senhor estamos na igreja. Ah, mas os irmãos que não estão reunidos em lugar nenhum, também estão na igreja. Senhor Jesus! Porque a igreja, como eu já falei, não é um lugar, é uma esfera. A igreja é o corpo de Cristo. Mesmo aqueles que não estão reunidos em lugar nenhum, está desviado, está lá no mundo e tal, eles fazem parte da igreja. Né? Estão na aparência da igreja, mas não estão vivendo a realidade. Viver a realidade da igreja é praticar. Por isso eu estou nos chamando para a prática. Né? Hoje, muitos estão ali, não, a igreja é algo do mundo, né? É algo, né, que não é de Deus, porque tem erros, tem isso, tem aquilo, tem pessoas fazendo isso, pessoas fazendo aquilo, estão todos num sistema. Ó Senhor Jesus, então eu vou ficar na minha casa. Ó Senhor Jesus, você pode ficar na sua casa porque você julga os outros errado, mas você também está errado, né? Senhor Jesus, né? 2 erros não fazem um acerto. Então muitas pessoas estão em casa, não, eu vou ficar em casa,
tô lendo aqui a palavra e tal, você também não está vivendo a igreja, você também está na aparência do reino. A gente precisa perceber uma coisa, né? Deus falou pouco, né? Jesus, né, ali quando esteve na terra, falou pouco sobre igreja. Você vai ver a primeira menção da igreja no capítulo 16 de Mateus. Mas até chegar na igreja ele falou muitas e muitas vezes sobre reino. Então você vai ver pouco falar sobre igreja, mas muito se falar sobre o reino. Senhor Jesus. Reinar, né, um dia, né, a gente vai ver que tem 3 aspectos. Né? Tem a aparência, a realidade e a manifestação. A manifestação vai ser na vinda do Senhor. Senhor Jesus. A realidade hoje é para quem está expressando o Senhor, mas a maioria dos cristãos hoje está na aparência. Está na igreja, mas não expressa Cristo. Conhece a palavra, mas não vive a palavra, não pratica a palavra. Por isso eu estou nos chamando para praticar. Senhor Jesus. E está mostrando para nós que viver a igreja, eu estou na minha casa, estou lendo a Bíblia, você está ganhando conhecimento bíblico, mas você não está aplicando esse conhecimento. Por isso que hoje tem muitos conhecedores, muitos doutores do saber, porque conseguem muito bem discutir doutrinas, falar um monte de coisa, mas não vive isso. Quando você pega a palavra e vai praticar, você vai tocar no amor de Deus, você vai ver a maneira de ganhar pessoas, a maneira de viver a palavra. Aí sim, Senhor, você vai ver, Senhor, mas esse aspecto da palavra aqui, Senhor, como que eu vou aplicar isso aqui na vida dessa pessoa? Aí eu vou te mostrar que, olha, não é para aplicar aquela palavra, né, como uma regra, assim, 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 mas é para você ver o princípio da palavra. E aí, quando você levar isso para essa pessoa, ela vai desfrutar e vai aplicar, vai viver dentro desse princípio. Talvez na hora dela viver vai ser diferente daquilo que você pensou, mas ela vai estar vivendo aquilo. Por quê? Você vai diante de Deus ter conhecimento com Ele, conhecimento de Deus, né? Ter um profundo conhecimento de Deus, é perceber os princípios e não regras. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está chamando para nós. Hoje a maioria está na superficialidade. Na superficialidade, você quer tocar doutrina, você quer discutir. Ó Senhor Jesus. Então, no dia de hoje, a gente está dando continuidade a Colossenses. A gente começou a ver ontem, né, Senhor Jesus, e a gente já começa a entrar no princípio aqui de Filemão. Ó Senhor Jesus, depois a gente vai dar continuidade também. Ele está mostrando para nós, né, Senhor Jesus, a gente precisa começar, né, tendo um relacionamento saudável. Né? O viver da igreja nos leva a praticar a obra. Né? A obra de Deus é realizada pela palavra de Deus. Não é qualquer palavra, mas a palavra de Deus que sai da sua boca. Por isso não é só fazer coisas. Estou vendo na Bíblia que vou fazer isso aqui. Né? Não é viver, né, Senhor Jesus, baseado na lei antiga, baseado em filosofias. Não é isso. É realmente ouvir o Senhor. Em um determinado momento Deus pode falar para você: não faz isso. Aí você toma aquilo como uma regra. Amém. Deus mandou eu não fazer. E daqui a um tempo Ele pode falar para você: faz isso. Se você vive num princípio de Deus, você vai dizer: amém, Deus me falou, eu vou obedecer. Mas se você vive numa regra, você vai falar: não, Senhor, não vou fazer isso. O Senhor falou para eu não fazer. Ó Senhor Jesus, mas agora Ele está falando, a palavra é dele. Ele que mostra para nós a maneira de praticar. Aí que está toda a diferença. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sei, né, irmãos, aqui que os vídeos têm se tornado um pouco compridos, né, senhores, mas passamos para ter um pouco de paciência. Como a gente não tem tutorial e nem vídeo da semana, eu preciso fundamentar os irmãos um pouco mais em tudo aquilo que está sendo falado aqui hoje, né, senhores. Então, os irmãos necessitam um espírito também de poder realmente perceber, né, ó Senhor Jesus. E Ele mostrou para nós, a igreja e a obra, né, a igreja precisa cumprir na obra, e como mostrou para nós, não são os irmãos dons, não são os irmãos que estão falando a palavra que estão cumprindo a obra. Não são os irmãos que estão recebendo e sendo um com essa palavra. Então nós precisamos levar a liderança da igreja, não é ela que está cumprindo a palavra. O irmão ali é um grande profeta, está falando a palavra e tal. Não é ele que está cumprindo. Quem está cumprindo são os irmãos ouvindo e praticando. Por isso eu preciso viver a palavra, porque eu entendo a palavra, eu levo a palavra, mas eu preciso olhar para os irmãos e conhecer. A Bíblia fala: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Hoje, a maioria da liderança fala: não, essas ovelhas que são minhas, os irmãos são meus. Não. Os pastores, os líderes da igreja, a igreja não é dele, os irmãos não são dele. Ele que pertence aos irmãos. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui para servir os irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Como aqui nós temos o canal. Eu sou o dono do canal. Não, os irmãos que são inscritos no canal, que são donos do canal.
Ó Senhor Jesus, estão aqui para receberem o serviço de Deus que eu estou aqui para dispensar. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou para nós no dia de hoje. Os homens dons, aqueles que Deus designou como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estão aqui para aperfeiçoar os santos. Os santos é que vão fazer a obra do ministério. Os santos é que vão trazer a edificação da igreja. Então eu estou aqui para servir os irmãos. Senhor Jesus, os irmãos, os apóstolos, toda essa palavra profética está sendo dispensada para nós, é para servir. Ó Senhor, por isso que é um privilégio para nós estar na igreja e ver os irmãos cooperando, ver os irmãos ganhando encargo, ganhando clareza da palavra, Senhor Jesus, porque são os irmãos que vão praticar, são os irmãos que vão levar a palavra de Deus a ser cumprida. Quem cumpre a obra de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem para nós quando a gente crê, quando a gente pratica. Né? Tem 50 irmãos na igreja, aí tem ali a liderança, 5, 10 irmãos ali que estão praticando. A igreja não está sendo edificada. A igreja não está cumprindo a sua função, porque esses 5, 10 irmãos precisam levar aperfeiçoamento aos outros 40. Senhor Jesus, 40 a 45. Né? Ou seja, quando toda a igreja está firmada, levando a palavra, aí sim, né, os irmãos estão vivendo a palavra. Ah, irmão, então todos os irmãos têm que estar indo para a rua pregando o evangelho? Não necessariamente. Precisam estar recebendo a palavra, praticando a vida da igreja. Vida familiar, vida de reuniões, Senhor Jesus, vida social, batalha espiritual. Talvez algum irmão trabalhe de turno, por exemplo, não possa participar de todas as reuniões, não pode participar de todas as saídas para a pregação do evangelho, mas ele dá testemunho no seu trabalho, ele dá testemunho, né, Senhor Jesus, na rua, prega o evangelho na sua casa, na sua família, os irmãos estão vivendo ali, estão praticando, estão cheios de vida, então ele está vivendo. Então, mas no meu conceito, não, tem que estar indo na reunião e tal. Por isso a gente precisa sair dos nossos conceitos e diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, não é a liderança, não é aqueles que estão levando a palavra para fazer a obra. A gente está cooperando com os irmãos, firmando os irmãos, né, juntamente com o Senhor, e assim os irmãos vão sendo edificados, funcionando e expressando o corpo. Ó Senhor Jesus, né, a gente está gerando materiais para edificação. Nós somos materiais inadequados, mas o Senhor está fazendo de nós uma obra-prima. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor está dando para nós ferramentas. Tu mostrou, né? A editora, os livros, uma ferramenta. Estão produzindo, né, está produzindo livro saudável, estão dando para nós fundamento na palavra. Quantos versículos a gente está vendo aqui? Para quê? Para a gente ir diante da palavra, ir diante do Senhor. Põe o jornal Árvore da Vida, que a gente pode semear, né? O Jave, né? A gente chama de Jave, né? O Jave, eu leio, assino e semeio. Senhor, levando para as palavras presente e verdade para alcançar os filhos de Deus, uma leitura rápida. Ó Senhor, depois veio o Expor Livro, vamos levar esses livros saudáveis, né, Senhor Jesus. Depois veio as cooperativas para gerar comportores. Depois veio o CEAP aperfeiçoando. Depois veio o Bucafé, Senhor Jesus. Depois veio a revitalização do Expor Livro, que leva o ambiente do Bucafé, né, que é também alcançando as pessoas, apacentando os filhos de Deus. Né, o Instituto Vida para Todos, que veio revitalizando, né, dando uma estrutura para tudo isso. Levantou os comportores dinâmicos, né, que estão aí na rua fazendo o Posso Orar por Você. Né, isso também gerou jovens saudáveis que levantaram também o Avança Jovem, que estão cuidando de outros jovens. Senhor Jesus, o Posso Orar por Você. Né, hoje todos nós podemos praticar, né, sendo comportores semidinâmicos. Né, Senhor Jesus, tudo isso está nos levando a ter mais intimidade com o Senhor. São ferramentas que nos levam a experimentar Cristo. Senhor Jesus, andar na verdade, na graça, no amor, no Espírito, né, na luz. Senhor Jesus, levando esse Deus que é amor e luz, né, como graça e verdade, através de Cristo. Nós estamos vivendo Cristo hoje. Por isso estou sempre falando, né, levar a verdade, levar Cristo para as pessoas. Não é levar doutrina, não é levar aquilo que eu penso, mas é levar Cristo, é levar os irmãos a desfrutar o Senhor, a perceber o falar de Deus, né, Senhor Jesus. Né, a vida que está em nós, Senhor Jesus, nós precisamos levar essa vida. Então primeiro eu preciso me encher de vida. Né? A palavra está vindo em nós, trazendo a fé e fazendo de nós esse tabernáculo móvel, fazendo de nós esses irmãos que são o veículo para levar a pura palavra de Deus. A gente não está aqui para convencer ninguém. Nós vamos levar as pessoas a tocar no Espírito.
né, ter a gente aumentando cada dia mais nossa comunhão vertical com Deus, intimidade com Deus, e também nossa comunhão horizontal com os irmãos. Precisamos levar os irmãos a tocar na vontade de Deus. Ó Senhor, não basta conhecer Deus, né, como, Ele é o Deus Supremo, Ele é o Criador do Universo, mas eu preciso conhecer Deus como meu Pai, conhecer Deus como meu amigo. Por isso que várias pessoas hoje não falam mais de Jesus. Não pode. Surgiu uma doutrina aí falando que não pode falar Jesus. Eu vou falar agora, é o Messias, é o Criador. Isso mostra que as pessoas não têm intimidade com o Senhor. Quem tem intimidade vai continuar falando cada vez mais que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer gerar intimidade para nós, para a gente se encher de amor e viver de fato a igreja, viver de fato a vida da igreja, expressar essa vida que está em Deus. É isso que o Senhor quer de nós, que a gente vai expressando essa vida, né, Senhor Jesus. Expressando, quem simplesmente está no conhecimento, isso aqui é o conhecimento mais novo. Isso aqui que é bom. Aí aceita essas coisas. Né, Senhor Jesus, como a gente viu, né, toda influência maligna, toda influência ali de filosofias, Senhor Jesus, de ideologias, você quer nos tirar dessas influências. Ele quer que nós sejamos aqueles que influenciam as pessoas. Sair, né, tirar isso da influência maligna, da influência sutil, né, Senhor Jesus, do ensinamento, do conhecimento do bem e do mal, que é o próprio diabo que dá. Ele também conhece a Bíblia. E ele vai dando ensinamentos bíblicos que não estão vindo de Deus. Ó Senhor Jesus, e as pessoas vão sendo introduzidas no mundo, mas o Senhor ele quer nos vacinar, nos santificar, Senhor Jesus, para que a gente possa buscar mais intimidade com Ele, né, viver diante dEle e apresentar o verdadeiro Evangelho. Né, a gente já viu, né, o próprio apóstolo Paulo teve dificuldade quando foi sendo apresentado outro Evangelho, outro Cristo, outro Espírito, e muitos aceitaram. Imagina hoje, né, que o mistério da iniquidade está cada vez mais forte, o amor está se esfriando cada vez mais. Por isso ele quer nos encher da vida de Deus. E a vida de Deus se expressa através do amor. O amor, eu aplico princípios para poder levar cada pessoa a tocar em Deus, como a gente já viu aqui, no líder. Não é ele que está fazendo a obra. Ele está levando as pessoas a desfrutar o Senhor para que os santos, os irmãos, pratiquem a palavra de Deus. Se os irmãos estão caminhando, estão andando, estão vivendo diante de Cristo, a palavra de Deus está sendo praticada, a obra está sendo feita. Ó Senhor Jesus. Por isso Ele está nos levando a amadurecer. Né? A profunda comunhão de Deus, com Deus, nos dá testemunho, nos leva a levar o evangelho do reino, a igreja ser edificada, a volta do Senhor, a viver no Espírito, se encher de amor, porque o amor está se esfriando. Então hoje o termômetro para nós é o amor. Né? Levar as pessoas a se encherem do amor, né? A desfrutar o viver da igreja. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente, né, a desfrutar o Senhor em cada momento, né, aprender de Deus, né, aprender a ser enchido de Deus, receber a alegria, a vida de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele mostra para nós a questão da redenção. A redenção é para a filiação. A filiação, né, nos leva a crescer, a amadurecer no Senhor, ser filhos maduros, filhos herdeiros. Por isso a gente precisa perceber que Cristo nos redimiu. Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Cristo faz. A redenção nos mostra tudo aquilo que Cristo é. Por isso eu preciso levar Cristo, eu não posso levar a minha opinião. Né? Se eu levo a minha opinião, aquilo que é mais bonito, isso, aquilo, a gente vai acabar levando filosofias modernas. A gente viu lá, né, o gnosticismo, o ceticismo, mistura a palavra com outras coisas. Não creio na palavra, estou numa dúvida constante, vou procurar conhecimento aqui, procurar conhecimento ali. Não estou procurando me alicerçar no Senhor. Mas somente pelo sangue de Cristo é que eu recebo, de fato, aquilo que Cristo é. Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. O sangue dele é que tem eficácia eterna. O conhecimento, ele te apoia durante um momento, daqui a pouco ele sai, eu preciso de outro. Mas quando eu toco em Cristo, ó Senhor Jesus, aí sim, né, eu envergonho os principais e potestades, exponho eles, né, Senhor Jesus, né, a ignorância, né, exponho eles, né, Senhor Jesus, ao ridículo, porque eu estou sendo guiado pelo Senhor. O Senhor, Ele fez todas as coisas, Ele pagou um alto preço por nós, e aí eu não posso dar crédito à mentira. Eu preciso ouvir o Senhor, ter realidade de Cristo. Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele realiza, tudo aquilo que Ele realizou.
Por isso eu preciso expressar esse Cristo, viver diante do Senhor, levar Cristo para as pessoas, não a minha opinião. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, aí ele mostra para nós que, né, a gente vai sendo aperfeiçoado até chegar o último estágio, que é o amor ágape. Hoje eu posso ter um amor fraternal, eu amo os irmãos, mas o amor ágape é um amor incondicional. Eu ainda amo o irmão, mas até o momento que ele me ofende. Me ofendeu, acabou. Ó Senhor Jesus, isso é o que ele quer, que a gente avance um pouco mais. Deus nos perdoou de uma dívida que era impagável. A dívida do irmão é tão pequenininha, eu posso perdoar. Mas eu vou fazer isso se eu começo a olhar, né, o aperfeiçoamento que Deus está nos dando, que é um aperfeiçoamento para a vida. A vida divina quer crescer em nós. E mostrou de duas formas, né? Senhor Jesus, com raiz e com alicerce. Ó Senhor Jesus, o alicerce nos dá uma estrutura, né? A raiz nos aprofunda, nos dá vida. Então ele quer mostrar para nós, lavoura é uma questão de vida, né? E alicerce é uma questão de edificação. Nós estamos em Deus e Deus em nós. Por isso que a gente precisa realmente perceber que isso é o amor, é nos aperfeiçoar, é levar para a vida. Senhor Jesus, é levar as pessoas para serem encabeçadas por Cristo. Se eu vivo encabeçado com Cristo, eu não vivo pelo certo e pelo errado. Não condeno o irmão, mas eu vou procurar ver se o irmão está no Espírito. Vou procurar levar o irmão para o Espírito. Está conectado com Deus a todo momento. E como mostrou aqui, o encabeçamento de Cristo não é só nas questões da igreja. Eu preciso ser encabeçado por Cristo no relacionamento com os irmãos. Ser encabeçado por Cristo no meu viver, na minha família. Senhor Jesus, e também em tudo o que eu faço, em cada decisão, eu preciso ser encabeçado pelo Senhor. O crescimento da vida divina vai começando, então, progresso, né? Fé, depois virtude, depois conhecimento, depois domínio próprio, depois perseverança, depois piedade, depois fraternidade e depois o amor ágape, o amor incondicional. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso eu preciso aprender a perdoar, né? Para me manter no relacionamento com os irmãos, né? Relacionamento vertical com Deus, muita comunhão, intimidade. E aí, preciso levar isso para as pessoas. Por isso, se eu adquirir conhecimento e ficar na minha casa, a minha comunhão com Deus está ótima. Mas e o relacionamento horizontal? E o relacionamento com os irmãos? Ó Senhor Jesus, por isso eu preciso aprender a perdoar. Perdoar aquele que erra. Senhor Jesus, mostrar para os outros que esse não é o caminho. Não posso viver debaixo de soberba, altivez e conflito. Mas eu preciso perceber que todos são importantes, porque nós somos membros uns dos outros. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim. Eu preciso levar vida, mas eu preciso que essa vida toque nos irmãos, que eles pratiquem, para que a obra seja feita e a igreja edificada. Porque o Senhor nos chamou para servir, não é só para mim. Ah, eu sou aqui, eu sou muito capaz e tal, eu estou aparecendo, a igreja está sendo edificada. Não está. A igreja está sendo edificada quando os irmãos praticam, quando os irmãos levam, os irmãos estão crescendo no amor de Deus, expressando Deus. Quando João falou, né, que ele tinha uma enorme alegria ver que os filhos andavam na verdade. E é isso que a gente precisa ver, cada irmão vivendo esse amor, vivendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, cada um de nós seja encorajado, né, crescer, crescer e crescer cada vez mais para expressar o próprio Deus. Se eu não estou expressando, não estou atingindo o alvo de Deus. Que cada um de nós possa ver diante de Deus, né, ter comunhão com Ele e realmente, né, buscar ter comunhão uns com os outros para que a gente possa crescer junto, rumo ao reino. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.